Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. Já falar cartolinas. É vício de linguagem, não sei porquê. Bom, de todo modo, né? Estamos aí em mais um vídeo. E sem muita enrolação, quase como um vídeo protestante. Ó, vai parecer um vídeo de protesto, né? Gostaria de vos lembrar, ainda mais aqueles. Vocês já sabem, né? Os que mais adultos. O quão. Lembrar não, né? Refletir o quão difícil é você lidar com adultos hoje em dia, né? Adultos, às vezes, são mais complicados que crianças, né? Eu trabalho com crianças, né? Eu dou aula para crianças, no encontro catequético. E é impressionante como lidar com crianças é relativamente simples, né? Se você for uma pessoa minimamente carismática, você consegue cativar as crianças com uma certa facilidade, né? Agora, adultos usufruem da sua independência, né, independência, né, de autossuficiência, muitas das vezes para simplesmente servir aos seus caprichos. Então, se você pede um mínimo de compromisso a um adulto, hoje em dia, parece que você está pedindo a coisa mais sacrificante para ele, você está pedindo para ele abdicar da sua vida completamente, para ele servir, entendeu? E aí, uma coisa que era extremamente simples torna-se extremamente complexa. É impressionante como os adultos, em geral, visam sempre escapar de alguma forma, pela tangente. Você pede a um adulto que ele esteja presente 10 horas, conhecendo as pessoas como são, na maioria das vezes as pessoas pedem a pessoa não está presente às 10, sim 9h30, 9 horas, e mesmo assim tem quem se atrase. Você marca um aniversário na sua casa, aí de você falar que a festa começa às 9 horas, as pessoas vão começar a chegar meia-noite. E as pessoas acham isso normal. Normal. É claro que é cultural. Né? Esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil, mas não acontece, sei lá, na Noruega. Estou simplificando, né? Não sendo literal. E é impressionante que as pessoas vão normalizando. Né? Vão normalizando como se fosse. Como se fosse algo completamente natural. Um adulto não honrar com os seus compromissos. Ah, mas o compromisso das pessoas é trabalhar, é sustentar a casa. Sim, mas o compromisso de um adulto é ser um adulto, é ser responsável, ser pontual, ser verdadeiro, ser honesto em suas relações interpessoais, coisa que o brasileiro médio não é. Uma vez, falando com a coordenadora, no lugar onde eu dou encontros catequéticos, falou assim: João, ninguém me chama de Irã, mais, felizmente. João, as crianças são a parte mais fácil de tudo. O difícil são os adultos. E é verdade, é verdade. O tempo faz essa regra, né, se mostrar verdade. Então, você vai marcar alguma coisa com as crianças, é claro que vai ter uma ou outra que vai furar o compromisso, porque são crianças, né? Crianças não têm responsabilidade na cabeça. Mas o que te espanta são adultos
furando compromissos importantes por simples querer. Ah, não deu vontade, eu não vou. Né? Não vou para a missa, não vou ir para o evento que eu fui chamado a ir. E depois essas mesmas pessoas que furam compromissos a troco de nada, porque os adultos são assim, eles acham que ninguém está vendo, mas as pessoas estão vendo você ser um irresponsável, você ser um maluco, um degenerado. Então, por exemplo, a gente marca um evento dia 10 de março e avisa em dezembro do ano passado. Tem gente que chega em março, dia 9 de março, e pergunta quando é que vai ser o evento mesmo? Dia 10. Poxa, ninguém me avisou, mas meu amigo, ficaram falando de dezembro até março. Todos os meses, todas as semanas, de todos os meses, vai ter evento em março, vai ter evento em março. E tem gente que... Não, mas a pessoa é super ocupada. Aí tu vai ver, a pessoa não é ocupada para ir encontrar com um amante, para ir para balada, para ir para uma churrascada. Se você marca com ela, se a pessoa certa marca com um adulto, não, vamos para, sei lá, tomar uma cerveja daqui a 15 dias, às 3 da tarde, na rua Juscelino Kubitschek. O adulto vai lembrar o dia, vai lembrar a data, vai lembrar quem vai estar lá, vai lembrar o nome da rua, vai lembrar o que vai fazer lá, entendeu? Porque é futilidade. Futilidade atrai o brasileiro no geral, o adulto médio. Então, se eu começo aqui a falar, sei lá, que a esposa do meu vizinho tá traindo ele, todo mundo vai parar para ver o vídeo. Caraca, aí, mó safada. Caraca, mó piranha. Vai comentar aqui embaixo, caraca, ela é mó safada, que não sei o quê. Agora, se eu começar a falar aqui, pô, gente, então, meu vizinho aqui, ele tá com câncer. Ah, se você puder doar R$ 1 já vai ajudar. A pessoa sai no vídeo, já tinha saído. Já. Tem 7 minutos de vídeo, com 5 minutos já tinha saído. Já. Com 3 minutos, 1 minuto. Não tinha nem parado para ver o vídeo. Se o título do vídeo é, gente, preciso de ajuda, o meu vizinho. A pessoa não tinha nem clicado no vídeo. Nem clicado no vídeo. Bah, mas quando é situações assim, extremamente degradantes, ordinárias, fúteis, supérfluas, atrai o brasileiro. Né? Bosta atrai mosca. O brasileiro chega a ser pior que mosca, sabe? Porque às vezes a bosta não tá nem tão fedida assim, mesmo assim o brasileiro vai lá. Porque quanto mais fedida a bosta, mais mosca tem, não tem? Em volta. E é engraçado que o brasileiro ele se amontou em volta da bosta, mesmo quando não tá tão fedida assim. Sabe aquela bosta de neném? Que não é tão fedorenta assim, que até tem um cheiro não tão desagradável, quando o cocô tá saudável. Então, mesmo assim, junta mosca pra caralho. Junta brasileiro pra caralho. Né? Então, eu vou lá nos grupos de responsáveis e falo que eu preciso disso, daquilo, né, para um evento. Falo com bastante antecedência. As pessoas... Aí eu chego no dia do evento, pô, ninguém me avisou, não, eu não pude ir porque a minha prima da Paraíba tá doente. Mano do céu, como. Aí a pessoa cobra dos outros uma responsabilidade que ela não tem. É muito engraçado. Cara, é extremamente engraçado você ver como as pessoas se portam no dia a dia, cara. Você vê as pessoas cobrando o outro, não, porque o outro ele é muito vitimista. Não, porque a fulana de tal, só porque tem a perna quebrada, ela não quer subir as escadas. Não, olha lá o negro de mimimi, só porque tomou uma porrada da polícia, mesmo ele estando de terno. Ah, não, e daí que a polícia claramente foi racista com ele? O moleque não estava nem um pouco estranho, e mesmo assim a polícia meteu o cacete nele. Ele é muito vitimista, não sei o quê. Aí a pessoa pega a porra de um resfriadinho qualquer. Ai, tchim, não posso ir trabalhar. Ai, meu patrão ele é muito mal comigo porque ele quer que eu vá trabalhar com o nariz escorrendo. Ai, meu Deus, a vida é muito má comigo. Meu amigo! Sabe, tipo, é extremamente engraçado. Você fala, dá pra, se retroceder bem os vídeos, dá pra ver, né? Eu perdi meu avô esse ano. E eu, o meu avô lá, para ser enterrado, continuei fazendo meus compromissos, continuei cuidando de certas pessoas que necessitavam da minha atenção, continuei honrando com
minhas tarefas diárias e fui lá no enterro do meu avô. Dediquei o meu tempo do meu dia para ir lá. Olha, minha obrigação, óbvio, não quero palmas por isso. Nossa, o Irã é muito bravo, que virtuoso. Mas tem umas pessoas que têm os problemas tão pife. Não. É engraçado que isso me faz lembrar, sabe o quê? Um vídeo do Olavo, que ele fala assim, não, eu chamava as pessoas para vir aqui em casa. Vem, passa uma semana aqui na minha casa, eu vou te fazer conhecer o bairro, eu vou te mostrar meus livros, minha biblioteca. Os próprios olavistas, aquelas pessoas que seguiam à risca o professor Olavo, né? O professor Olavo falava, vem aqui. A pessoa, não, porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que ter um visto de cidadão americano, que não sei o quê, papapá, papapá, eu tenho que resolver minha vida financeira. Aí o Olavo fala, cara, estava extremamente na cara que a pessoa tinha que resolver toda uma vida inteira dela para fazer uma simples coisa, para ir na casa de uma pessoa. E morando sozinho eu percebi isso também. Eu sou um cara que, de certa forma, apesar de eu gostar de ficar sozinho, eu também gosto de receber visita. Então eu falo para a pessoa, pô, cara, você está precisando de alguma coisa? Pode vir aqui em casa. Você está precisando de uma ajuda? Eu não tenho dinheiro. Sabe? Eu estou sendo sincero, eu não tenho dinheiro. Eu não sou rico. Né? Eu não tenho dinheiro. Mas se você precisa de conversar, precisa de um conselho, só precisa de alguém para te ouvir, pode vir aqui em casa. Ou mesmo que você não tenha precisando de nada. Pô, você quer passar um tempo legal com alguém, pode vir aqui em casa. Não tem problema. Não, mas é porque a minha mãe amanhã ela vai limpar as cutículas da unha e precisa que alguém cate o lixinho do copinho para jogar fora. Pô, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, zero compromisso. Zero, zero, zero. As pessoas, no geral, não têm compromisso. E o brasileiro vai normalizando essa falta de senso de responsabilidade, senso de dever. O brasileiro, no geral, não tem senso de dever pelas coisas que ele faz. Então, se você arruma um trabalho, se você é chefe de alguma coisa, líder de alguma coisa, na maioria das vezes você só gosta do poder, do título. Eu sou líder do Ministério de Oração, eu sou líder de uma empresa, eu sou líder de um grupo, de um projeto social. Você gosta do título. Mas na hora que chega o pepino para resolver, os problemas burocráticos, os problemas sociais, né? Problemas sociais no sentido de problemas com indivíduos específicos, né? Você larga esse pepino na mão de outro. Cadê meu auxiliar? Cadê meu secretário? Joga na mão do vice-líder, do vice não sei o quê, do secretário de não sei o que lá. Igual deputado. Deputado para fazer vídeo, sou deputado, sou pelo povo. Chega lá um projeto de lei que ele precisa analisar, chega alguma questão burocrática do sindicato que ele precisa resolver. Cadê o secretário? Cadê o secretário? Joga na mão do secretário. Pá, toma. Os secretários são mais deputados do que o próprio deputado. Não é uma questão política, é uma questão cultural. Cara. Aí pode soar meio arrogante, meio professoral o que eu estou falando, mas não, cara. Qualquer imbecil vê isso. Qualquer imbecil vê o como as coisas estão tomadas por essa falta de senso de dever. Eu não tenho dever de ser líder, eu não tenho dever de não sei o quê, eu não tenho nada. Sou líder, mas eu não quero ser o bote expiatório. O líder é o bote expiatório, cacete. O pastor é o que vai na frente das ovelhas, não é o que vai atrás, cara. É muito engraçado. É que é muito engraçado mesmo, cara. Tu vê isso. É engraçado de indignação. Eu fico rindo de indignação, mas é literalmente assim. Você vê as pessoas buscando alguma coisa. Eu tiro pela questão religiosa porque é onde mais eu entro em contato com os seres humanos. Né? Eu não trabalho com RH, não, profissional, não trabalho com RH. Apesar de já ter trabalhado bastante como atendente, lidando com adultos. Mas na questão religiosa eu lido mais com adultos, diretamente, né? Sem precisar de uma internet. E você vê ali, poxa, você fala no crime assim, cara, para ser católico, o mínimo, cara, você tem que adorar só um Deus, né? Você não pode acreditar em horóscopo, você não pode ficar fazendo sexo com um monte de estranho desordenadamente, você não pode usar droga, você não pode se prostituir, você fala, tipo assim, básico de um ser humano, eu acho que nem para ser católico, para ser gente, para ser, tipo assim, uma pessoa minimamente decente. Você quer ser ateu? Show! Ah, pô, mano, mesmo sendo ateu, não dá pra tu ficar dando pra um monte de estranho. Ser drogado.
ser doente, ser maluco, bater na mulher, bater no marido, matar seu filho, você não pode. Ai meu Deus, a humanidade tá me oprimindo. Caralho, mano. Que merda de raça hedonista, maldita, niilista do caralho que virou um brasileiro médio, mano. Mano, não é possível, cara. Às vezes eu me surpreendo. Apesar de eu já estar morto por dentro, assim, apático mesmo. Quando eu vejo uma mulher traindo o marido com 30 cara, o marido dando um tiro na cara da mulher, uma merda assim, eu nem me abalo mais. E mesmo assim, é engraçado como às vezes eu me surpreendo com quão podre, não só podre, com quão descompromissado com a própria vida o brasileiro é. O brasileiro quer que o Brasil melhore economicamente do dia para a noite, mas não quer trabalhar. O brasileiro quer receber mais de R$ 2.000 e trabalhar menos. Ah, mas você está entrando na questão do 6 por 1. Não estou entrando nessa questão. Eu estou entrando na questão de que existem sacrifícios que você necessita fazer para você depois exigir direito. Até porque nenhum ser humano tem direito. Não existe direito natural. Né? Se a gente tivesse largado numa selva, ninguém ia ficar lá gritando para os quatro pedras: ah, eu estou largado na selva, mas eu quero uma casa, eu tenho direito a uma casa. Então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, enfia essa merda que você acha que a Constituição é. As pessoas respeitam mais a Constituição do que a Bíblia. Uma merda que foi criada por um bando de comunistas sindicalistas cheio de lobista no meio. Respeitam mais aquilo do que a Bíblia sagrada. Sabe? Aí você vê um monte de acomodado, um monte de falso, um monte de mesquinho, só pensa no próprio umbigo. Às vezes eu vejo uns vídeos assim, ah, por que o relacionamento hoje não dá certo? Não, é porque nada dá certo hoje em dia. Porque quando vem esses vídeos assim, ah, por que relacionamentos não dão certo? Porque o brasileiro médio não vai dar. Aí sempre é a mesma frase, né? Não, porque as pessoas só pensam em si mesmas. Sim, essa é a resposta, mas não só para essa pergunta. Para todos os problemas. Todos os problemas praticamente do Brasil se resumem. O brasileiro só pensa em si mesmo. Por que não há tantos santos no Brasil? Porque o brasileiro só pensa em si mesmo. Por que a economia do Brasil está ruim? Porque o brasileiro só pensa em si mesmo. Por que os casamentos estão acabando? Porque o brasileiro só pensa em si mesmo. Ah, mas por que as crianças estão morrendo? Porque o brasileiro só pensa em si mesmo. Ah, mas por que tem tanto crime? Porque o brasileiro só pensa em si mesmo. Essa resposta, ela cabe em diversos problemas, se não em todos os problemas que o Brasil tem de grave. O brasileiro só pensa em si mesmo. Tem duas historinhas que eu sempre lembro, assim, de como as coisas são ruins. Eu lembro dessas historinhas. A primeira é do gafanhoto das formigas, a fábulazinha, né? Que no verão, enquanto o gafanhoto estava no bem bom, na rede, tinha até um desenho da Disney que era assim. Esse desenho é maravilhoso. No verão, o gafanhoto estava deitado na rede. Passou o verão todo deitado na rede. E as formiguinhas dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho. E o gafanhoto ficava rindo. Pô, formiga, por que trabalhar tanto? A gente tá no verão, mó bem bom. Fruta para tudo que é lá, flor para tudo que é lá, comida para tudo que é lá. E as formiguinhas falavam: olha, o inverno tá vindo. Parece até a frase das Crônicas de Gelo e Fogo, né? O livro do Senhor dos Anéis, ó. O livro do Game of Thrones, né? O inverno tá vindo, o inverno tá vindo. E o gafanhoto, que besteira, inverno o quê? O bagulho é curtir, o bagulho é curtir, papapá, pode ficar. Aí beleza. Aí chegou o inverno. O inverno chegou, o gafanhoto e catava comida, e catava não sei o que, e não tinha nada. Todas as casinhas da floresta estavam ocupadas. As árvores estavam tudo secas. As verduras tinham caído, as frutas tinham caído, as plantas estavam sem folha, né? Não sei o quê. Aí o gafanhoto, rapaz, lascou. Aí bateu lá na casa das formigas. Pô, tô com fome. Aí a formiga. E aí o gafanhoto, pô, tu não tem um pouquinho de comida para dar? Pô, então, a gente trabalhou para guardar pra gente, não foi para você. Você que não quis trabalhar. Aí o gafanhoto foi lá. Aí no final da história, se não me engano, no final do desenho, tem uma liçãozinha de misericórdia. As formigas vão lá e dão um pouquinho de comida para ele.
Mas a lição fica na cabeça dele. Caraca. Aí no inverno, quando vem inverno de novo, ele começa a trabalhar junto com as formigas. E a segunda história, que você me lembra, é aquela do... É uma história que eu não lembro quem eu ouvi a primeira vez, mas vira e mexe toca por aí. Chegaram, o governo chegou, prendeu os ciganos, ninguém falou nada, porque não era coelho. O exército chegou, prendeu os judeus, e ninguém falou nada, porque não era coelho. O exército chegou, levou os escravos, os negros, e ninguém falou nada, porque não era coelho. Um dia o exército bateu na minha casa e me levou. Eu gritei, mas ninguém veio me socorrer porque não era coelho. Entendeu? Essas duas historinhas resumem muito bem o Brasil. O Brasil nas fábulas do gafanhoto da formiga é o gafanhoto. E o Brasil nessa segunda historinha é o eu lírico que conta. Né? O conto. Então, é sempre assim. Foda-se o mundo, foda-se o meu vizinho, foda-se a minha rua, foda-se o meu bairro, o meu estado. Minha geladeira tá cheia? Mas dá para comer, dá para me acomodar, deitar na minha rede e não falar nada. Então, show de bola. Então, foda-se o mundo. O mundo se exploda. E o Olavo até falava disso. Ele falava assim, não, porque o brasileiro ele só tem dois valores. Dinheiro e saúde. Se o brasileiro tem o mínimo de dinheiro e o mínimo de saúde, o mínimo, não estou nem falando tipo assim, saúde e dinheiro, classe média, não, tipo os americanos, não. O mínimo. Tá comendo arroz e uns pedacinhos de carne contado, mas tá comendo, o brasileiro acha que já está bem bom. O brasileiro acha que o ápice do viver bem não é uma civilização avançada, não é uma, sabe, uma indústria forte, uma economia desse. Não, não. O brasileiro viver bem é poder fazer churrasco todo final de semana. Ah, velho. Cara, é impressionante. O brasileiro parece um sub-humano. Ele vive como um sub-humano. O brasileiro não liga para religião. O brasileiro não liga para liberdade. O brasileiro não liga para direito. Porra nenhuma. O único direito que o brasileiro se preocupa em ter é comer. Parece um bicho, parece um cachorro. O brasileiro se reduz quase que como o cachorro de Pavlov. Eu acho que é esse o experimento, né? O cara batia no cachorro, maltratava o cachorro, uma coisa assim. Aí quando ele apitava uma pita, ele dava comida pro cachorro, o cachorro babava, né? Aí ele começava a fazer isso. Tava comigo, bati. Aí um dia ele começou a bater, mas não dava comida, só pitava. O cachorro babava no menino. Aí ele parece que ele soltava serotonina, não era um assim, é o hormônio do prazer. Então, o brasileiro ele vai tomando porrada atrás de porrada e atrás de porrada, mas ele se acostuma com o farelo que dão para ele. Sabe? Qualquer pitinho, qualquer pitinho. Não, o brasileiro vai voltar a comer picanha. Caralho, mano, o cara se elegeu. Vou nem falar mentira. Todo mundo já sabe. Ninguém tá comendo picanha nessa porra. Mas o cara se elegeu prometendo um pedaço de carne. Você tem noção do quão a dignidade de uma sociedade tem que estar ferida para eleger um analfabeto que prometeu um pedaço de carne? O seu voto vale um pedaço de carne, meu amigo. Uma lata de cerveja. Pelo amor de Deus, para pensar um minuto. Faz uma pequena reflexão. Pausa esse vídeo se necessário. A pessoa, ela vendeu o voto dela. Eu não estou falando nem dos militantes. Os militantes de esquerda, obviamente, iam votar nele. Mas eu estou falando do brasileiro comum. Aquele voto que tem que ser conquistado. Aquela pessoa que está lá no interior da Paraíba, que pouco sabe de política, se não quase nada. Você precisa panfletar para ela votar em você, às vezes fazer até uma boca de urna, porque até o momento que ela chega na escola, no colégio eleitoral, não tem ninguém para votar. A pessoa se vendeu por um pedaço de carne. Não foi nem um boi inteiro, foi um pedaço de carne. Onde existe um mínimo de dignidade, um mínimo de grandeza numa pessoa que se vende por um pedaço de carne? Se eu contasse essa história sobre alguém, todo mundo ia julgar, correto? Aí, a mina aqui da esquina dormiu aqui em casa.
Botei na chapa. Sabe como eu conquistei ela? Com um pedaço de carne. Todo mundo ia jogar? Ia falar assim, caraca aí, que isso? A mina deu por causa de um pedaço de carne, mano. E uma lata de cerveja. Que degradante. Aí, abriram as pernas por um pedaço de carne. Ah, mas ele ia vencer no mesmo dia. Mas é isso que eu estou falando. Não é política, eu não estou falando de política. Eu estou falando das pessoas que foram lá ativamente. Eu ouvi a propaganda do Faz o L, ouvi a promessa, o povo vai voltar a comer picanha e fui lá. Eu, eu não fiz isso, nem votei. Mas, sabe, a pessoa se vendeu por um pedaço de carne. E no dia a dia a gente vê que é assim, cara. Tem gente que deixa de falar do erro do outro, porque o outro já ajudou ele em algum momento. Ah, mas eu vou ficar metendo pau em quem me ajuda. Não, não é isso. Não estou falando para cuspir no prato que comeu. Mas eu estou falando que tipo, tem pessoas que realmente se vendem, dão uma subserviência a alguém, como um senhorio, por causa de um pequeno gesto de humildade, um pequeno gesto de bondade. Eu conheço um rapaz que ele é assim. Coitado do rapaz. Não teve mãe, não teve pai. Aí uma moça cuidou dele, né? Deixou ele morar lá na casa dela. O rapaz saiu e hoje em dia a mulher, ela não é assim hoje em dia. Ela sempre foi assim. A mulher, ela é virada em virar. Ela vive fazendo merda. Vive fudendo os outros. E ele, cara, tipo assim, e já fudeu ele. Já fudeu ele 1 milhão de vezes. E ele, tipo assim, não. A fulana, ela é gente boa, é só porque ela é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você tá confundindo as coisas. Entendeu? Tá confundindo as coisas. Tudo bem, agradecer, muito obrigado pela ajuda que você me deu há um tempo atrás. Mas, tipo assim, sabe? A mulher, ela pode matar o Papa. O cara, tipo, a mulher tem razão. E existem vários casos que vocês veem por aí na sua família. Você pode ser assim. Entendeu? É por isso que eu não gosto de botar nome no meu vídeo. Falar da Patrícia, do Robertinho, da Vanessa, do Claudinho. Por causa que é geral mesmo. Isso é generalizado. Os adultos, além de descompromissados, são super vendidos. E vendidos à superficialidade. Entendeu? A superficialidade. Você vê nos movimentos religiosos, ninguém quer realmente se aprofundar numa religião. As pessoas querem tipo um conforto mesmo. Aí é onde os ateus pegam muitos religiosos e trazem de volta para o caminho das trevas. Tocam nessa ferida. Você só está aí por comodismo. E de fato é. A pessoa ouve falar de Jesus Cristo, ouve falar da macumba, sei lá, e a pessoa não vai lá para tipo, vou me tornar uma pessoa melhor, vou evoluir meu espírito, vou me aprofundar. Não, não, a pessoa. Ah, eu quero carro, eu quero minha mulher de volta, eu quero Isas e eu quero um sanduíche de presunto. Mano, é literalmente assim, é literalmente assim. Sabe? Tipo, não tem nada de diferente. É claro que casa a casa vai mudando, né? Uns pedem mais dinheiro, outros pedem mais bens, outros pedem mais profissão. Mas ninguém, tipo assim, eu vou sentar aqui, eu vou meditar. É verdade. Essas verdades que estão me dando, elas realmente fazem sentido. Não, eu vou fazer exercícios espirituais. Eu vou rezar mais. Eu vou oferendar mais, sei lá o que a macumba faz hoje em dia. Sabe? Eu vou fazer alguma coisa. Não, não, o Brasil não faz nada. O Brasil não faz nada. O brasileiro, na maior parte do tempo, está trabalhando, reclamando que está trabalhando, reclamando do dinheiro que recebe, ferrando mais a vida com suas escolhas autodestrutivas. O brasileiro é uma criança, cara. Não existe adulto, existe criança mais velha. Existe criança mais velha. Pô, mas tu é quem pra falar dos outros, cara? Só tem 21 anos, sabe nada da vida. Ó. Pra tu ver. Pra tu ver, um moleque de 21 anos, vai fazer 22, facilmente percebe que não existe adulto. Com quem você pode contar, cara? Com quem onde você se espelha? Você tira o valor de uma sociedade, de uma instituição, pelos frutos. Aí você chega ali numa instituição religiosa, o líder religioso ou as pessoas que estão à frente daquela instituição religiosa são um bando de fofoqueiro, mesquinho, que só pensa no próprio rabo e nos próprios títulos. E eu não estou aqui fazendo um vídeo atacando a Igreja Católica, não.
Estou falando de instituições religiosas em geral. E, infelizmente, acaba-se que muitas igrejas católicas têm isso. E eu não estou falando do padre, estou falando daquela tiazinha que vai para a igreja, que é líder de algum grupo de oração, sei lá, que é líder de uma catequese, que é coordenadora de alguma bosta assim, entendeu? Estou falando daquele pai de santo, estou falando daquele pastor, e até de pessoas que são menos importantes, de algum ministério, não sei como é que funciona a hierarquia, não sei mais como é que funciona a hierarquia da macumba, mas, sabe? Aquelas pessoas que são meio que o braço direito do líder, aí quer ali ficar rogando o título, mas não quer ter responsabilidade. Até dentro de uma empresa, cara. Dentro de uma empresa. Eu já trabalhei numa empresa que era exatamente assim. Eu tinha na minha carteira assinada uma função, todo mundo já passou por isso. E eu tinha 5 desvios de função. Tinha que atender, tinha que limpar, tinha que cozinhar, tinha que fazer não sei o que, tinha que guardar, tinha que entregar, tinha que não sei o que, papai, cuidar do inventário. Tipo, eu era atendente, mas eu era atendente, subgerente, gerente, auxiliar de limpeza, e o próprio patrão, né, não fazia nada. Se desse alguma merda na loja, amanhã eu resolvo. Agora vai tu falar que depois resolve um problema. Mas calma, você não quer trabalhar, você não quer trabalhar, blá, blá, blá. Entendeu? Os pais também são assim com os filhos. Por isso que eu falo, não tem adulto para as pessoas se inspirar. Todo mundo fala mal das crianças, mas não percebem que as crianças são reflexos da criação dos pais. Nenhuma criança fica mal educada num lugar que, tipo, os pais são responsáveis, os pais são educados, os pais são proativos, os pais, sabe, dão bom valor, dão bons valores para as crianças. Então, você vê isso muito se disseminando. Um monte de criança largada, negligenciada. E não é porque não tem pai nem mãe em casa. É porque não tem pais presentes em casa. Entendeu? Todo mundo quer ficar no telefone, todo mundo quer sair com o namoradinho, com a namoradinha, mas ninguém quer olhar pro lado e perguntar assim, pô, cara, tá precisando de alguma coisa? Pô, cara, eu vi que tu tá aí meio sozinho. Bora lá na rua, bora andar um pouco, bora conversar. Pô, filho, como é que foi a escola hoje? Sério? Te ensinaram ABC? Como é que é essa história de ABC? Me conta aí. E por que os adultos não fazem isso? Porque eles mesmos não se importam mesmo, de verdade. Se você chama um grupo de adultos para sair, para beber, para falar mal da vizinha, para falar mal do patrão, eles querem. Agora falar assim, pô, cara, tu anda conversando com o teu filho, tu anda saindo com o seu filho, como é que anda os seus projetos pessoais? Anda conseguindo realizá-los? Conseguindo projetar eles para frente? O brasileiro ele não pensa 10 minutos no futuro. 10 minutos no futuro. Aí ele quer jogar tudo para os outros. Não, o Brasil tem que melhorar. Mas vota aí no presidente. Vê aí se tem um presidente bom para votar aí para melhorar o país. Ah, a economia tem que melhorar, né? Tá, a gente vê isso outra hora. Agora aumenta meu salário aí, por favor. Aumenta, aumenta. Ou é mesmo, essas músicas de hoje em dia são tão degradantes e a religião tá padecendo pro modernismo, secularismo. Agora vamos dançar um funk, vai. Caralho, mano, tipo, sabe? É impressionante. É impressionante você ver. É tão fácil as pessoas se dedicarem às coisas fúteis e suar 10 minutos a camisa para algo assim, um pouco mais elevado, um pouco, né, mais sólido de verdade. Chega a parecer que você está pedindo para ela ser crucificada. Pô, por que tu não vai lá se crucificar pela gente? Não, 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 pelo amor de Deus, não, não, não. Entendeu? Então, é interessante a gente ver esse tipo de coisa e olhar para nós, não é por próprio, porque isso também já é outro defeito extremamente assim, degradante do brasileiro. Ele ouve alguém falando de um defeito bastante comum, recorrente, ele já pensa logo no vizinho. Ai, é mesmo, mano. Ai, minha vizinha é assim mesmo. Ai, meu irmão é assim mesmo. Ai, meu sobrinho é assim mesmo, aquele merda, aquele. Mas ninguém olha pra si mesmo. Caraca, é mesmo, eu sou uma mãe medíocre. Eu sou um pai medíocre. Eu sou um filho medíocre. Tenho que melhorar. Tenho que melhorar esse ponto. Ninguém faz. Entendeu? E assim, de pouco em pouco, as coisas vão caminhando rumo ao penhasco, entendeu? Rumo ao abismo.
e ninguém para, assim, 2 minutos e pensa, caralho, eu estou fazendo parte dessa caminhada, eu estou fazendo parte dessa marcha rumo ao abismo. Ninguém pensa assim, né? Ninguém para pensar nesses dois. Ninguém junta esse tipo e teco, esses dois neurônios, tipo, ah, que mesmo, mano, tô só fazendo merda com a minha vida, meu Deus. É impressionante porque eu vejo até. Eu fui criado no meio de velho. No meio de velho. E as velhas e os velhos faziam alguma coisa pelo menos sabiam fazer. Em casa, um pouquinho de casa, um pouquinho da rua, um pouquinho de tudo. É impressionante como hoje em dia as pessoas são burras para tudo. Mano. Por exemplo, na minha concepção, quando eu era criança, mulher sabia cozinhar. Alguma coisa sabia fazer. Minha avó, não. Aí eu vejo as filhas da minha avó, das minhas avós no geral, filhos, tanto faz. Tipo, como é que costura? Como é que cozinha uma batata? Tipo, caraca, mano. What the fuck? O que, que tu sabe fazer então? Não, é que eu trabalho muito, eu trabalho muito. Tá, mas tá, não vou te julgar. Não vou te julgar. O que, que você sabe fazer? Você fazer dancinha no TikTok. Não, e tipo, não é mesmo, não. Eu não tô generalizando, não. Pergunte pra uma mulher de 30 anos o que ela sabe fazer. E você? E você? E você sabe fazer o quê? Você sabe fazer o quê? É literalmente. Homem também. Homem, ele acha que ele é isento de fazer as coisas. Aí tu fala, pô, cara, tu sabe fazer o quê? Tu tá estudando o quê? Na hora que eu bato uma live, eu dirijo um Uber lá, que não sei o que. Tá, mas tu sabe fazer o que da tua vida além disso? Eu jogo bola. Preciso falar mais alguma coisa? Aí depois reclamo que os filhos são medíocres, pra baixo, são uns merda. Claro que são uns merda. Os pais são o quê? Então, é isso. É isso. Era isso que eu tinha pra falar aí. Quase que não desabafo. Porque lidar com adultos realmente é bem mais complicado do que lidar com criança. Cara, faz uma oficina de leitura com uma criança. Com criança, no geral. Vê se elas não vão querer, sim. Se tu souber cativar ela. Faz uma oficina de escrita, de capoeira, de corrida. As crianças falam, cara. A criança tá... Ah, mas tem um outro que não quer. Normal, cara. Nem todo mundo tem os mesmos gostos. Mas, tipo assim, sabe? Cativa as crianças a fazer algo. Elas vão querer. Tente cativar um adulto a fazer algo. Ele não vai querer. Ele não vai querer. É engraçado que tu vê esse comodismo em tudo. Mas uma analogia que eu gosto muito é um cara que ele fez vídeo fazendo comida, né? Aí ele abriu um pacote de macarrão assim. Aí caiu um pedacinho de plástico, que é visível para qualquer telespectador do vídeo. Telespectador, não tá vendo uma televisão. Espectador. Cai na panela junto com o macarrão. Ele vai fazer o macarrão e um pedacinho de plástico vai aparecendo várias vezes durante a receita. Aí no final do vídeo fala assim, puf, muda uma transição. Aí aparece uma mensagem assim. Você viu aquele pedaço de plástico? Reparou o vídeo inteiro, não foi? Imagine se você estivesse tão preocupado, porque é agonizante você ver o plástico se fazendo na comida. Fica, ai, caraca, tira essa merda daí. É engraçado porque no final ele fala assim: se você estivesse tão preocupado com a eternidade e a sua salvação como você estava com esse plástico, o mundo seria bem melhor se as pessoas estivessem preocupadas. E de fato, de fato. E eu não vou nem usar essa questão religiosa, só a questão na terra mesmo, questão terrena. Se as pessoas estivessem preocupadas com a própria vida e com a comunidade, a sociedade, como elas se incomodam com o casamento da Virgínia, como elas se incomodam com o novo vídeo da André Surak, como elas se incomodam com o que o Gabigol falou, que sei lá quem está na moda agora, o que o Bolsonaro deixou de cagar a porra da privada ontem, para se preocupar, se para como se preocupa com esses assuntos fúteis, com essas matérias de merda da Choquei, o mundo seria completamente diferente. O Brasil seria completamente diferente. Eu lhes garanto isso. Pô, tá falando como se fosse um professor aí. Pô, não, tô, não, cara. É literalmente um puxão de orelha que a gente tem que dar em si mesmo.
Não tô dando esse puxão de orelha na Vanessinha, no Pedrinho, na Claudinha. Não, cara, não tô falando de ninguém aqui, não tô dando nome de ninguém. Tô falando de nós, de mim. Se você quiser levar para você, se leva. Se não quiser levar, se quiser continuar fazendo esse juízo temerário, não, fulano ele é mais merda que eu, o ciclano ele é mais merda que eu. Eu traio a minha mulher, mas pelo menos cheiro pó, eu cheiro pó, mas pelo menos não traio a minha mulher. Contigo mesmo, contigo mesmo. Pelo menos, se um único ser humano entendeu o que eu tô falando, tá bom, tá bom. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu fiz. Mas é mais um desabafo do que uma aula. Aula não tá escrito aula aqui. Não sei nem como alguém pode interpretar esses vídeos que eu faço como aula. É burro. Se tu interpreta assim, meu irmão, tu é mais burro do que eu penso. E do que você pensa. Mas, no geral, é isso. 40 minutinhos de vídeo, falando pra caralho, enchendo o saco. Mas, sei lá. Pelo menos eu imagino que alguém possa entender um pouco essas coisas. Bom, no geral é isso. Confiram os links no comentário para não perder os projetos que eu estou começando a fazer aí, estão andando. Graças a Deus, até o final do ano, acho que já vai estar pronto. Também confiram o link do canal Resenhado. Estou gravando esse vídeo enquanto o rapaz está fazendo uma live. Coitado. Coitado não, né? Que ele não depende de mim. Mas, tipo, pô, né? Deixei de acompanhar a live dele porque já está na metade e vou ver a reprise. Mas veja lá as lives do Márcio também no Resenhado. Ele também está fazendo uma holding lá, chamada Imperativo. Acompanhe lá os projetos dele, são interessantes. Tá? Vamos disseminar coisas boas entre nós. Bom, no geral é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quero fazer isso, peraí. Não tem transmissão, mas eu quero fazer. Tchau! Ah, não! Droga, puxei antes de encerrar a gravação. Vou de novo, vou de novo. Tchau!